Como é que é, pessoal? Estamos aí. Hoje vamos propor aqui, fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, tipo fazer uma espécie de best-of das dicas que eu acho mais fixe para interpretar por rapper. Vamos começar aqui pelo Sam da Kid. Torna-se mais difícil quase excluir dicas do que escolher dicas, no caso do Sam, né? Mas vamos pegar aqui algumas que eu escolhi, pelo menos para uma primeira parte de um best-of. Aqui uma das dicas que eu acho que tem mais trocadilhos, que eu gosto mais e acho mais difícil de compreender. Provavelmente eu também não compreendo tudo o que ele quer dizer, mas eu acho que é um bocadinho por aqui. No som beat matou-te, que tipo, o conceito seria o beat matou o MC, né? O MC já não é o mais, ele até diz mesmo, já não é o mais famoso, já não é a personagem principal, o beat está a abafar o MC. E no fim ele dá aqui esta dica que eu adoro, que é: eu vejo a poesia do Luís Vaz nas amoreiras, mas nas traseiras ele vê o Tomás, que o faz mudar de ideias e look na Lúcia Piloto, já não é o maior como o Pintissoto. Ou seja, eu vejo a poesia do Luís Vaz nas amoreiras. Há ali o Largo Luís Vaz de Camões nas Amoreiras, que ele teve esse largo com o seu nome por causa da sua poesia, né? Uma coisa muito meritória e de muito valor. E eu vejo essa coisa meritória e de muito valor, essa poesia meritória com muito valor, mas nas traseiras ele vê o Tomás Taveira, que também foi o arquiteto que construiu as Amoreiras. E como vê o Tomás Taveira nas costas, sente-se ameaçado, né? O Tomás Taveira, toda a gente sabe a dica do Tomás Taveira. E como se sente ameaçado, isso faz com que mude de ideias e look na Lucy Piloto, ou seja, vende-se e adapta-se ao que querem que ele seja, em vez de ser genuíno e de se manter como realmente é. E já não é o maior, como o Pintissoto. Pintissoto maior, aquele banco que havia, já não existe, né? Ou seja, a poesia meritória e com uma mensagem boa e de valor, como sente-se ameaçada de ter o Tomás Taveira nas costas, muda de ideias e look na Lucy Piloto, tipo, não se mantém genuína, não se mantém o que realmente é e adapta-se ou vende-se ao que querem que seja, deixa de ser a personagem principal, já não é o maior como o Pintissoto. Adoro mesmo essa dica. E depois aqui outras dicas dele, foi difícil escolher só algumas, né? Por exemplo, no LX, também na reedição do Praticamente, ele começa aqui com essa dica no início: eu sou urbano como africanos, humano como enganos. Porquê? Porque os africanos normalmente moram mais em zonas urbanizadas, né? Não tanto no interior, mas nos países do primeiro mundo, nomeadamente em Portugal, moram mais em zonas urbanizadas, não tanto no interior. Então eu sou urbano como africanos, humano como enganos, porque errar é humano, ou seja, eu sou humano como erros, como enganos, né? E depois mais à frente ele diz: com 60 romanos no Place 1900, acaba mais ou menos assim. 60 romanos é LX, LX Lisboa, e o Place 1900 é o código postal ali mais ou menos da zona de Chelas. Depois isto é aqui no Pela Música, salvo erro, com o Valete, que ele dá a dica do: quando der aí o contrato, lê. Eu li como a Lara Lee, né, que era uma cantora, até tem uma música de GNR com esse nome, esse trocadilho. Lê, eu li como a Lara. E depois mais à frente eu li como a Lara, vim para chamar a música e está perto da Sara, e no deserto do Sara eles dão tareia, queres subir, eles dão boleia, mas eu não, eu vim a passo da não. E depois dá esta dica do: para mim eles são multibanco sem paca porque eu não lhes passo cartão. Tipo, eu não lhes passo cartão, não desligo. E ao mesmo tempo são multibancos sem paca. Tipo, como não tenho a guita, não lhes vou lá pôr o cartão, né? Não lhes passo cartão. Essa dica eu não sei de que som é, confesso. Não fui confirmar que é a dica do... Ele desce como Bangla. Ou seja, desce como Bangla porque Bangladesh, né? E esta dica do mesmo género do Poetas de Karaoke, toda a gente conhece, que é o do... Porque eu subo tipo woofers, tu cais tipo o cedré. Subo woofers e cais cedré, né? Em todo, e depois esta, eu não sei muito bem de que som é esta dica, acho que é do Negociantes, que ele diz aqui: em todos os cantos comerciantes duela, porque a Lisa abrange mais canjos e santos. A Lisa, Lisboa, abrange mais canjos e santos, abrange mais zonas do que anjos e santos, mas também abrange mais personalidades e comportamentos do que anjos e santos. Então, como não é só esses comportamentos que existem, há comerciantes duela em todos os cantos. E depois isto é tudo do sendo assim. Eu digo aqui que ele diz: eu estou na minha, eu nunca sigo a mesma linha, o parágrafo. Tipo, não é parágrafo dito de outra maneira, é eu parágrafo, eu faço a ação do parágrafo, nunca sigo a mesma linha, eu parágrafo. Tipo, paro e mudo de linha, começo uma cena diferente, estou sempre a inovar. Depois mais à frente, isto também já foi muito falado, na falência eu direi que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. Deusa do direito é aquela deusa que está vendada, a deusa da justiça é cega, né? E eu nem se tivesse na falência não me venderia na mesma, nem na falência eu me vendo, ou seja, na falência eu direi que não preciso de uma venda porque não sou deusa do direito, né? Então não preciso da venda como a deusa do direito que a tem. E depois aqui mais à frente ele diz também: o segredo para a saída não é subir altitudes,
é quando aponto o importante, quando nomeio virtudes, além da mensagem ser excelente, né? Tem os trocadilhos aqui de o segredo para a saída é quando aponto o importante, é quando aponto a porta, né? E depois quando nomeio virtudes, no meio é que está a virtude. Também tem esses trocadilhos, além da dica em si já ser muito boa. E depois mais à frente também diz: a glória mora onde eu pertenço e o apreço condecora, e eu estou preso a este peso que me ancora. Ou seja, a glória mora onde eu pertenço na glória, né? E o apreço condecora, tipo, eu não preciso de prémios, não preciso que me deem cenas, porque o apreço é que me condecora, sentir que as pessoas gostam do que eu faço. E eu estou preso a este peso que me ancora, a mesma lógica ali do parágrafo, ancora, tipo, fazer o verbo de ancorar. E depois mais à frente ele também diz: conto histórias onde fracos têm orações. Tipo, normalmente há um ditado que diz que dos fracos não reza a história, mas eu não, eu conto as histórias dos fracos também. Tipo, os fracos também têm orações na minha história. Na minha história, ou seja, dos fracos não reza a história. No caso dele é o contrário, dos fracos reza a história dele, né? E depois no refrão ele diz: não há dumbos, só cardumes sem recordações, que também é uma grande dica, porque não há dumbos, não há orelhas grandes, atentas, que absorvam o que estão a transmitir, consigam compreender o que estão a transmitir, e ao mesmo tempo que tenham memória de elefante, que retenham o que é importante e que recordem quem é importante. Só há cardumes sem recordações, porque andam em grupo, seguem os outros, não têm ideias próprias, cardumes, né? Já vão todos juntos para o mesmo sítio, e ao mesmo tempo cardumes tipo peixes, porque têm memória de peixe, não recordam o que é importante recordar, ou seja, quase o oposto da memória de elefante. Depois ele ainda diz mais à frente: na life 1100 remanescentes, 100 remanescentes, 1100 remanes, MC, ou seja, na life de MC, 100 remanescentes, depois já não me lembro do resto da dica. E no fim diz: mais vale uma vida assim do que assim ao quadrado, mais vale assim como é do que assim, assim ao quadrado. Depois estas dicas já é aqui no São a Minha Praia, de classe crua, com o Bill Jack, que ele diz: quando eu tiro o pé do sol é quando eu nado, crawl. Ou seja, eu tenho sempre os pés bem assentes na terra, e quando não tenho é porque nado, crawl, o trocadilho. E depois também diz: vou ficar sem pé em marés cheias, tu vais ficar sem pé porque o baleias. Tipo, eu vou ficar sem pé em marés cheias, se eu ficar sem pé é porque estou a nadar, esse trocadilho, como o de cima, mas ao mesmo tempo eu acho que tem o sentido de marés cheias, tipo de arriscar, de tentar descobrir algo novo, de inovar. Tu não, tu vais ficar sem pé porque o baleias, porque dás um tiro no próprio pé. Depois ele dá esta dica que eu quero acreditar que é isto, não sei sinceramente se é, mas gosto de acreditar que sim, que ele diz: drenas nas arenas, nadavas com sereias, durou 1 minuto apenas, com palavras nas areias, ou seja, nas arenas, aquelas ondas de Nazaré gigantes, tu drenas, sugas essas ondas ao máximo, a onda da moda que está, sugas ao máximo, e nessa altura nadavas com sereias, tipo, enquanto a moda bate, estás em altas e nadavas com sereias, tudo na boa, mas durou 1 minuto apenas, com palavras nas areias, como qualquer moda, tipo, desvanece rápido, desaparece rápido, e depois tu desapareces também. E depois mais à frente ele diz qualquer coisa do género, eu não apontei aqui, tipo, eu estou na linha no sentido litoral, ou seja, eu estou na linha no sentido do litoral, de estar no litoral, de estar na praia, de estar na minha praia. Tu andas, o teu cantor anda na linha no sentido literal, ou seja, de cheirar a coca, né? Anda na linha no sentido literal, e tu a idolatrá-lo como um filho natural, na cadeirinha a ver a vida por um vidro lateral, ou seja, se vais na cadeirinha atrás a ver a vida por um vidro lateral, é só aquilo que conheces, é só aquilo que absorves, não, tipo, não estás a ver a vida inteira, não estás a ver o redor do carro, não estás a ver o vidro frontal, o vidro traseiro, então só conheces aquele bocadinho, é isso que vais gostar, né? Portanto, se estás a ver a vida por um vidro lateral, só estás a ver aquilo, é isso que vais gostar, por isso vais idolatrá-lo como um filho, né? É natural que o faças. E depois aqui do Juventude é Mentalidades, eu vejo sempre isto mal escrito, ele diz ou mantenham, mas a lógica é a mesma, mantenham em sigilo o Elixir Alphaville. Alphaville é uma banda antiga que tem bué de sons conhecidos, um deles é o Forever Young, e a lógica seria essa, que o som é de juventude, é a mentalidade, ou seja, mantenha em sigilo o Elixir Alphaville, o Elixir de manter sempre jovem na mente, né? Depois no Negociantes, salvo erro, ele começa a dizer: paio beats em volumes, a cota paia perfumes, quem paia caia perfumes, não me interessa. Eu já vi isto bem da mal escrito bem da vezes. O que ele diz é: paio beats em volumes, tipo, eu vendo beats em volumes, o amor volume 1 de beats, né, que já vai haver mais, mas pronto. Paio beats em volumes, a cota paia perfumes, a cota vende perfumes, quem paia caia perfumes, não me interessa. Ou seja, quem vende ganza para fumar ganza não acrescenta nada, né?
E depois aqui no Gaia Chelas ele começa logo a dizer: eu vim com a força do que tem que ser, ou seja, o que tem que ser tem muita força, eu vim com a força do que tem que ser. E depois mais um bocadinho mais à frente: vim com a verdade ao de cima e vi lá o azeite, que mima quem for aceite, para ver se arruína o meu preconceito. Tipo, eu vim com a verdade ao de cima, foi com a verdade que eu consegui chegar ao topo, a pregar a verdade, a pregar a verdade, e vi lá o azeite. Por um lado, porque o azeite é como a verdade, vem sempre ao de cima, né? Mas por outro lado, no topo, o que eu vi foi o azeite, foi azeiteiros. E esse azeite mima quem for aceite. Ou seja, é muito mais fácil seres aceito se fores um azeiteiro do que se vires com a verdade ao de cima como ele fez. E mima quem for aceito para ver se arruína o meu preconceito. Ou seja, porque eu tenho um preconceito com isso, que, de tipo quem chega ao topo ser azeiteiros, e então cada vez há mais azeiteiros no topo, infelizmente, para ver se arruína o meu preconceito. Depois a dica aqui do coisa. E esta dica aqui do pormenores que o bispo, eu estava a ver há bocado e curti bem, que ele diz: até podes vir ousada, aqui não vês arrojo. Se quando vês a massa é quando vês arroz, ou seja, quando vês a massa é quando vês arroz, tipo é isso que te interessa, então até podes ver ousada porque da minha parte não vais ver arroz, porque isso a mim não me interessa. E depois ele dá aqui também: pitar em chelas, mas o fodido é que ela supôs que era a luz das velas, mas o cupido nem mesa pôs. Tipo, ela já estava a fazer grandes filmes e não foi isso, não era isso que aconteceu. Fica aqui a escolha de uma primeira parte das dicas do Sam. Agradeço que ponham dicas do Sam, de outros rappers, para ir fazendo uma coletânea para depois fazer o vídeo. Sigam no YouTube, Deus Paisana. Continuem a seguir, patrocinem. Não digam a ninguém, digam a toda a gente. Bem, peace.